A palavra do Senhor, ela se compara a uma marreta, né? Que dá na penha, na rocha. E às vezes, volta e meia, o Senhor dá umas marretadas no nosso coração, Maledinha. Nos faz pensar, refletir. Isso é bom. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10 diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Agora Efésios 4, 12 e 13. Efésios capítulo 4, verso 12 e 13 diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Curva a sua cabeça. Querido Pai, eu te louvo, eu te exalto, Senhor, porque Tu és Deus e nosso Senhor. Tu estás neste lugar. A mim, Senhor, não cabe nenhuma dúvida que Tu estás neste lugar. Tua palavra nos revela que Tu és aquele que se move no meio da Tua igreja, Senhor. Tu és aquele que sonda corações, que conhece as necessidades e que ministra de acordo com as suas necessidades. Deus poderoso, Deus santo, nessa noite estamos com a responsabilidade, mas o poder e a graça é Tua, Senhor, a palavra é Tua. Que Te agrade nesta noite nos usar como instrumento, Senhor, para alcançar o coração da Tua igreja. Que eles nesta noite venham ser cheios do Teu conhecimento, desejosos do crescimento e do desenvolvimento, para edificação e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, quando se trata do corpo físico e comportamental do ser humano, existe um desenvolvimento necessário e desejável. Uma criança, ela é gerada no útero da sua mãe. Depois ela é dada à luz. E com o passar do tempo, esta criança ela vai crescendo, se desenvolvendo, ganhando estatura e peso. A sua concepção, a concepção da criança, à medida que vai se desenvolvendo, e eu gostaria que você tomasse essa figura muito clara na sua mente, da origem do desenvolvimento de um ser humano em termos biológicos. A mãe, ela gera, ela espera os 9 meses, ali está crescendo no útero da sua mãe. Chega o momento de dar luz, a criança nasce. Ela começa a esboçar suas primeiras reações no meio do ambiente em que ela surge. Vem um choro, porque sai do cômodo, do útero da sua mãe. Se depara com a frieza do ambiente, com a luz que machuca os seus olhos. Ela chora, ela reage no ambiente. É instintivo, não é pensado. A criança começa a crescer, a se desenvolver, a ganhar peso, estatura. Vem as primeiras palavras, vem a primeira concepção de mundo, a cosmovisão. Aquilo que ela entende por mundo. A criança, a princípio, ela é extremamente egoísta, mas com o passar do tempo, vai dando lugar a um comportamento mais socialmente aceito. As crianças, elas são naturalmente egoístas. Quando você dá algo para uma criança, já fiz isso algumas vezes com o Azaf, está com o salgadinho na mão e disse: Azaf, deu o salgadinho para o pastor. Eu disse: é da criança, é natural da criança. Enquanto criança tem um comportamento típico de criança, um jeito de falar, de reagir, aceitável para uma criança. Mas se o indivíduo cresce e permanece com atitudes de criança, as pessoas logo dirão que esse indivíduo sofre com algum problema, com um distúrbio, pois o comportamento infantil não é adequado para uma criança. Da mesma forma, o corpo físico. O indivíduo, quando ele não se desenvolve com uma estatura mediana ou estatura média para a sua altura, nós dizemos que aquele indivíduo sofre de uma disfunção chamado nanismo.
Então, meus amados irmãos, pela lógica da natureza, o indivíduo, quando ele nasce, ele precisa entrar num desenvolvimento e crescimento, e se ele não entra, nós dizemos que algo está errado. Da mesma forma, ou em termos semelhantes, assim é a espiritualidade do crente. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Mas, meus amados irmãos, existem cristãos que há muito estão na igreja, mas ainda tem um coração ciumento, como o coração do filho pródigo, ou o irmão do filho pródigo. Alguns crentes que estão há séculos na igreja, isso é hipérbole, mas ainda alberga pecados de estimação, disputas, intrigas, falta de perdão. Todas essas coisas são indícios de uma imaturidade espiritual. Há um desenvolvimento necessário, desejável para a vida espiritual de cada crente. E quando isso não ocorre, nós dizemos que existe uma disfunção. Pastor, o que é uma disfunção? Disfunção é quando o indivíduo ele tem um comportamento e um pensamento que não está de acordo com a sua idade biológica. Nós já deparamos assim com algumas pessoas. Você já viu aquela pessoa que fala como uma criança? É um adulto, mas fala como se fosse uma criança. Tem um comportamento infantil. Nós não consideramos normal. Da mesma forma nós, meus amados irmãos, quando nós nascemos espiritualmente, e nós encontramos essa passagem bíblica, Jesus, quando está conversando com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus fala de um nascimento espiritual. E é diferente da concepção de Nicodemos, porque Nicodemos não entende. Ele entende apenas o nascimento natural, mas Jesus está falando do nascimento espiritual, que vem pela pregação da palavra do Senhor. Quando você ouve, a fé nasce no seu coração, e você confessa o nome do Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Ali você nasce espiritualmente. E quando você nasce espiritualmente, o cronômetro do tempo é acionado. E a partir daquele momento você precisa entrar num processo de crescimento. E se você não entrar num processo de crescimento, nós dizemos que há uma disfuncionalidade. E é tão anormal quanto nós vermos uma pessoa que ela é muito menor do que a estatura que deveria ter, estatura física. Um comportamento que deveria ter, comportamento psicológico. Não é normal, como tampouco é normal um crente que passa anos na igreja e não tem um desenvolvimento espiritual adequado. E nós vemos pela palavra do Senhor em Hebreus capítulo 5, verso 12 e verso 14, que o autor de Hebreus, ele faz uma associação direta entre o tempo e o desenvolvimento do crente. Veja o que o autor de Hebreus diz: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Os irmãos entenderam? Deixa eu ler noutra versão, uma versão mais simples. Depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o bem, entre o que é bom e o que é mal. Amém? Glória a Jesus. O autor de Hebreus, ele faz uma associação entre tempo e maturidade. Pelo tempo que vocês são crentes, pelo tempo que você aceitou Jesus, vocês já deveriam saber qual é a boa vontade de Deus para a sua vida, para o seu povo. No entanto, é necessário que eu volte e ensine para vocês outra vez as lições mais básicas. Há uma associação direta entre tempo e crescimento. Agora, meus amados irmãos, ser maduro não é conhecer muito a Bíblia, não é ter muita informação.
Ser maduro, meus amados irmãos, não é ocupar posições eclesiásticas, altas posições eclesiásticas. Não tem a ver com isso. Não tem a ver em ter muito conhecimento. Tem a ver em quanto você tem experiência com Deus, o quanto você tem permitido ter um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Porque quando Pedro diz que crescer na graça e no conhecimento, é muito comum nós pensarmos que precisamos fazer um curso teológico para ter mais conhecimento. Mas esse conhecimento não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento experiencial. A maturidade, a nossa maturidade está o quanto nós permitimos Deus trabalhar na nossa vida, nos proporcionar experiência que muitas vezes vem através das lutas e das adversidades. Que eu diga, Tiago, na sua primeira carta, quando nos diz que nós devemos nos alegrar nas muitas lutas e tribulações. Quem em sua sã consciência consegue se alegrar no meio da tempestade? Não na prova em si, mas no resultado dela. Porque, meus amados irmãos, a circunstância que está sob o controle de Deus. Porque Romanos capítulo 8 diz isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, as lutas e adversidades que nos sobrevêm, que tem um controle do Senhor, aleluia, é a ferramenta de Deus para nos aperfeiçoar até o dia do Senhor. É a ferramenta de Deus. Deus se incumbiu de preparar você, de te amadurecer. Mas existe a contrapartida do livre-arbítrio, de você querer, de você aceitar, de você se permitir, de você se humilhar para entender e aceitar que Deus está trabalhando na tua vida, que não existe circunstância que venha sobre a tua vida que não cumpra um propósito da parte do Senhor, de te trazer maturidade, de te fazer crescer. Eita, é difícil, né, irmã Munda, irmã Sabina? Meus amados irmãos e irmãs, quantas lutas, quantas agruras, quantas lágrimas, aleluia, quantas vezes, quantas madrugadas, quantas orações buscando a presença do Senhor. Mas Deus está neste negócio. Ele não te desamparou, Ele não te abandonou, aleluia, mas Ele está contigo para te dar vitória. Ele tem controle sobre a tempestade. Glória a Jesus. E aqui eu me recordo de algo que os irmãos que pregam sempre gostam de dizer. Jesus disse que chegaria do outro lado. Ele não disse que não haveria tempestade. Mas ele sabia que haveria uma tempestade. Mas era necessária uma experiência. Porque a simples experiência de pescadores comuns, naturais, não era suficiente. Precisava de uma experiência sobrenatural, irmão Marcos. Uma experiência sobrenatural. Glória a Jesus. O escritor aos Hebreus, ele entendia que quando o crente nasce espiritualmente, ele precisa seguir uma caminhada de crescimento e maturação constante. E se isso não ocorre, meus amados irmãos, nós temos crentes nanicos, infantilizados, que não compreendem bem a vontade de Deus e nem sabem diferenciar o que é bom do que é mal. E é muito comum nós observarmos no grupo uma certa mistura de teologia. Eu já vi pessoas até colocar frases de padre, né? No nosso grupo, né? Achou bonito, colocou lá. Mas a gente entende. Ainda não tem os sentidos completamente apurados. Eu me recordo de um irmão que colocou uma publicação daquele Mujica. Mujica foi o ex-presidente do Uruguai. Não sei se alguém já ouviu falar. E ele fez lá uma afirmação, bonitinha a afirmação, a respeito da educação e do ser humano. Não me recordo exatamente qual era a frase, mas a pessoa achou bonito e colocou lá. E eu coloquei embaixo: você porventura sabe quem foi que citou esta frase? O Mujica não é outro senão aquele que liberou a maconha no Uruguai. E outras desgraceiras. Então a fonte não é boa. Se a fonte não é boa, a água também não presta. Aleluia. Mas Deus tem te dado maturidade e discernimento para compreender qual a sua boa, perfeita e agradável vontade. Louvado seja o nome do Senhor. E neste desenvolvimento, meus amados irmãos, que precisa ser constante, firme e abundante, como diria Paulo no capítulo 15 de 1 Coríntios, esse desenvolvimento precisa ser constante. Quando a nossa filha Andressa nasceu, e a nossa condição era um pouquinho melhor, nós levávamos todo mês para o pediatra. E ainda assim, eu acho que hoje ainda tem
um documentozinho da criança, não me recordo agora, cartão da criança, né? Que o médico, ele faz uma projeção. Ele mede no primeiro mês a estatura da criança, depois mede no segundo mês, depois mede no terceiro mês, depois mede no quarto mês, e daí ele já tira uma conclusão. Na quinta vez que nós fomos, ele disse assim: essa menina vai ficar alta. Essa menina vai ter pelo menos 1,90 m. Ela tinha o quê? 4 meses de idade. O médico já fez uma projeção de que altura ia ficar. Por quê, meus amados irmãos? Porque existe um crescimento constante. E nós espiritualmente precisamos também ter esse crescimento, esse desenvolvimento constante. Maturidade dada por Deus para conhecer qual é a real vontade do Senhor para a nossa vida. Para não estarmos confundidos com palavras, com doutrinas daqueles que querem enganar os incautos. Nós não somos incautos. Nós somos lavados, comprados com o sangue de Jesus. Nós temos a mente de Cristo. Glória a Jesus. Então esse desenvolvimento precisa de um cuidado. E Deus, Ele teve esse cuidado. Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. Diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a mulher perfeita, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda de vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente. Então Deus, Ele se preocupou com esse crescimento e esse cuidado. Veja em outra versão. Eu quero que você entenda essa palavra. Então estou trazendo em outra versão, versão mais simples, que diz assim: foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, e ainda outros para pastores, mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. O Senhor, Ele proveu para a igreja homens que nós supomos que são homens maduros, e colocou diante da igreja pastores, evangelistas, apóstolos, doutores, justamente para instruir, para conduzir o povo para o crescimento e para o maturamento, para acompanhar as pessoas nos seus diversas fases de desenvolvimento, assim como a criança. E como eu falei a princípio, todos nós estamos dentro de uma fase, que é a fase do nascimento, e a fase da maturação completa, a estatura de Cristo Jesus. Todos nós estamos em um desses níveis, fases ou trajetos. Agora, cabe a cada um de nós, avaliarmos qual estágio nós estamos, aquilo que nós precisamos melhorar para crescer, para se desenvolver e para ser mais maduros. A palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo, durante 3 anos, preparou homens para dar continuidade ao seu ministério. E a palavra também nos diz que no último momento, por ocasião da ceia do Senhor, diz que se levanta uma disputa entre os discípulos. Que disputa é essa, pastor? Eles queriam saber qual deles parecia ser o maior. É uma clara demonstração de imaturidade. Nós somos imaturos quando nós pensamos que somos grandes. Quando nós pensamos que somos maiores do que os outros, nós somos imaturos. A vontade de Deus para nós, meus amados irmãos, é que nós sejamos grande, mas grande em servir ao próximo. Eles queriam saber qual que parece ser maior. Talvez Pedro, talvez Tiago, talvez João. Por quê? Porque foram os que andaram mais próximo de Jesus. Foi quem presenciou a sua transfiguração no Monte Tabor.
Esse parece ser maior. Mas nos diz a palavra do Senhor. João diz isso, que Jesus repentinamente se levanta, tira suas vestes, cinge com a toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Mas algo acontece quando ele se aproxima de Pedro. Pedro disse: não, Senhor, tu não me lavarás os pés. Primeiro, Pedro está disputando entre seus companheiros quem parece ser o maior. Agora Pedro está dizendo assim: não, Senhor, tu não me servirás. Pedro não entende. Pedro não entende, sabe por quê? Porque ele é imaturo. Mas Jesus acredita que com o tempo Pedro irá amadurecer. Ele acredita que com o tempo Pedro vai compreender. Por isso ele diz: tu não compreende agora, mas depois tu vai entender. Se tu não me deixar lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aqui, meus amados irmãos, está mais uma evidência do imaturo. O imaturo não quer ser servido, não quer ser lavado os pés. O lavar o pé aqui, meus amados irmãos, não é algo literal, é algo figurativo. Porque Jesus disse: todo mais estáis limpo, somente os pés. Nós sujamos os pés na caminhada, no nosso dia a dia, nós erramos. E lavar os pés de um irmão, meus amados irmãos, é dizer: meu irmão, tome cuidado, olha o que você está fazendo, veja o caminho que você está tomando. E tem pessoas que não gostam de ser exortadas, não gostam de ser